Zagan é o mago mais poderoso com todas as fortunas do mundo, mas 0 namoradas. No entanto, quando ele participa de um leilão suspeito e vê uma elfa voluptuosa à venda, ele gasta todas as suas economias para comprá-la e torná-la a mãe de seus filhos. Tudo começa um dia na propriedade de Zagan, quando um feiticeiro chamado Roubacara tenta tirar a virgindade de uma garota para um ritual. Mas antes que ele possa, Zagan aparece e tira a cabeça dele. Quando a garota desmaia ao ver a cena, Zagan percebe que foi longe demais e lança um feitiço de desfazer para fazer a cena do crime desaparecer como seu histórico de navegação em modo anônimo. Nesse momento, seu amigo mago mal nutrido chamado Barbatos aparece e pergunta se Zagan estava planejando sacrificar a garota por seu mana. No entanto, Zagan explica que magia de sacrifício não é seu estilo e finalmente teletransporta a garota para fora de sua propriedade. Depois que eles saem, Barbatos anuncia que Marchosias, um dos 13 arquidemônios, está morto e haverá um leilão de suas coisas. Ao ouvir isso, eles se dirigem para o leilão. De repente, um cavaleiro passa correndo por eles e Zagan aponta que os guardas parecem estranhamente tensos. Barbatos então explica que algumas jovens foram sequestradas por alguns idiotas para feitiçaria experimental. Poucos momentos depois, eles chegam ao leilão onde Barbatos apresenta Zagan aos candidatos iguais a ele, que querem ocupar o lugar de Marchosias agora que ele se foi. Logo em seguida, o leilão começa com a venda de uma garota elfa chamada Nef, que imediatamente tira o fôlego mal cheiroso de Zagan. Após o leiloeiro anunciá-la e começar os lances, Zagan dá todo o seu patrimônio para comprá-la. Barbatos o avisa para não pensar com a cabeça de baixo, mas Zagan o ignora, já que Cupido deve tê-lo atingido com um bazuca. Curioso, Barbatos pergunta que tipo de feitiçaria ele precisa de uma elfa. Mas Zagan responde com um sorriso diabólico e levita para conferir sua compra. Ele então vê uma coleira no pescoço de Nef e pergunta ao leiloeiro sobre isso. Em resposta, o leiloeiro explica que é uma coleira que mantém o mana dela contido, mas ninguém sabe como desbloqueá-la. Após isso, Zagan anuncia que mal pode esperar para ouvir ela gritar de alegria mais tarde, mas isso deixa toda a casa de leilões desconfortável, enquanto Zagan se pergunta se disse algo errado. Mais tarde, na mansão de Zagan, ele se pergunta como iniciar uma conversa com Nefi. Mas depois de pensar em algumas ideias tolas, Nefi fala e pergunta como ela será eliminada. Chocado, Zagan revela que não tem planos de fazer isso e acrescenta que precisa dela viva para acalmar seus hormônios em fúria. Ao ouvir isso, Nefi pergunta se deveria esperar algo pior do que a morte, mas Zagan se assusta e percebe que deveria ter se livrado dos equipamentos de tortura na sala, que pertenciam ao antigo dono da mansão. Depois disso, ele se apresenta e acrescenta que não está interessado em espertezas e tudo mais. Naquele momento, o socialista em Zagan fica sem combustível, então ele se repreende por suas habilidades sociais fracas. Felizmente para ele, Nefi se apresenta e revela que ela é uma criança amaldiçoada. Enquanto Zagan se preocupa com isso, Nefi diz para ele ver o lado bom, já que ela ainda é virgem. Isso mesmo, cara. Impressionado com a vista, Zagan se desespera enquanto Nefi explica que achava que ele estava preocupado com o valor dela como sujeito para seus experimentos. No entanto, quando Zagan diz que não tem intenção de experimentar nela, ela pergunta por que ele a comprou. Ao ouvir isso, Zagan percebe que os escravos não esperam muito da vida, já que ele se sentia assim quando cresceu sobrevivendo sem seus pais. Então ele diz a Nefi que a comprou porque precisa dela, e decide dar-lhe um quarto no castelo. Logo depois, eles chegam ao quarto, mas ao abrir a porta, encontram uma guilhotina e um monte de crânios. Imediatamente, Zagan fecha a porta, mas quando Nefi comenta que ele poderia cortar sua cabeça se quisesse, Zagan explica que é uma armadilha que ele fez para intrusos aéreos. De repente, ele lança um feitiço que limpa a sala e eles entram para verificar. Na manhã seguinte, Zagan senta em seu trono observando seu investimento mais precioso, já que ele está perdido se ela fugir. O quarto que ele preparou para ela não era propício para dormir, então ele pediu a Nefi para dormir ao lado de seu trono. Enquanto ele pensa em tudo que poderia ter feito se tivesse uma cama, percebe que lhe falta habilidade para realmente conseguir isso. Depois disso, Zagan vai tomar café da manhã e retorna para encontrar Nefi acordada. Então, ela o cumprimenta, mas como ele é um amador em interações humanas, Zagan se pergunta o que dizer e anuncia que trouxe café da manhã. Depois, enquanto comem, Nefi pergunta a Zagan por que ele está comendo a mesma comida que ela, já que o prato só é bom o suficiente para escravos. Ao ouvir isso, Zagan percebe que não mudou seu cardápio desde seus dias de agitação e se pergunta o que as pessoas normais comem. Então Nefi pergunta se ela poderia preparar algo melhor, fazendo Zagan surtar. Surpreso que ela pudesse cozinhar, ele anuncia que vão fazer compras. No entanto, quando eles saem e param um Uber, Zagan percebe que está sem dinheiro após gastar tudo no leilão. Então, enquanto caminham, Zagan pensa em como sobreviver sem um tostão e considera roubar o motorista da carruagem. No entanto, um olhar para o rosto inocente de Nefi o faz reconsiderar. Enquanto ele quebra a cabeça em busca de respostas, sua atenção de repente se volta para a carruagem,
que está sendo atacada por alguns bandidos. Vendo isso, Nefi se mexe enquanto Zagan imagina que ela deve ter estado em uma situação semelhante quando foi escolhida. Então ele diz para ela assistir e ataca os bandidos com relâmpagos. De repente, os bandidos viram para ele e correm em sua direção. Zagan então esmaga o machado do primeiro atacante e quebra seu nariz com um leve toque, o que o desequilibra. Alarmados, os outros bandidos pedem ajuda, e do nada aparece um feiticeiro que então ameaça Zagan e lança um feitiço explosivo que torra seus camaradas. Sem se impressionar, Zagan lança um feitiço que apaga as chamas em um segundo. Então o feiticeiro tenta lançar outro feitiço, mas percebe que perdeu o controle do seu círculo de conjuração. Então Zagan lança um feitiço que atinge o feiticeiro com um raio e assusta os bandidos até o último fio de cabelo. Depois que eles fogem, Zagan olha para Nefi, mas ao ver seu olhar aterrorizado, ele se pergunta se acabou de perder as chances com a garota dos seus sonhos. Depois disso, os passageiros do ônibus agradecem a Zagan por salvá-los, enquanto o motorista pergunta se Zagan pode viajar com eles como guarda em troca de um saco de moedas. Surpreso, Zagan verifica o saco e percebe que poderia ganhar a vida afastando os bandidos. Pouco depois, eles chegam a uma cidade e vão para uma loja de roupas, onde encontram Manuela, a atendente, que fica assustada ao ver Zagan. Depois de se recompor, Zagan pede que ela monte um traje para Nefi. De repente, Manuela começa a bajular Nefi, mas para quando vê a coleira. No entanto, ela ignora isso e leva Nefi para o provador, enquanto Zagan se pergunta o que fazer com a coleira. Pouco depois, Nefi sai com uma roupa quente o suficiente para deixar o diabo animado por dias. Então, quando Manuela pergunta o que ele acha, Zagan pergunta com raiva por que Nefi está vestida com roupa íntima em vez de um vestido. Em resposta, Manuela diz que só está tentando se divertir, fazendo Zagan se perguntar o que ela pensa dele. Enquanto isso, Nefi se sente desconfortável com a roupa, então Zagan insiste que Manuela mude para algo normal. Alguns momentos depois, Nefi sai do provador vestida de empregada, enquanto Manuela explica as vantagens de usar a roupa. De frente para Nefi, Zagan pergunta o que ela acha. Em resposta, Nefi diz que ela está de boa com qualquer coisa que ele oferecer. Alguns momentos depois, eles entram em uma oficina de ferreiro, onde Zagan pergunta se o colar de Nefi pode ser removido. Infelizmente, o ferreiro diz que ele é encantado e pode arrancar a cabeça de Nefi se não for removido com a chave. Nesse momento, Zagan percebe que ficou muito empolgado para pedir a chave no leilão, e imagina que deve estar em algum lugar da mansão de Marcosia. Quando Zagan tenta pagar o ferreiro, ele recusa o pagamento e conta como Zagan uma vez salvou ele e sua filha de atacantes. Depois, eles compraram alguns itens de comida e se sentaram para comer em um restaurante. Enquanto Zagan se pergunta se há um atalho mágico para se tornar um profissional em conversar com meninas, ele vê Nefi olhando para a refeição como se fosse uma carta de amor escrita em código Morse. Então ele pergunta se ela sabe usar faca e garfo, mas ela diz que não pode, já que nunca teve uma refeição servida adequadamente. Nesse momento, Zagan percebe que Nefi é como ele era e percebe que é por isso que gosta dela. Depois disso, Zagan diz a ela para comer com o que conseguir, então Nefi pega um garfo e logo percebe que não é fácil, então ela vê uma colher e decide usá-la. Após Zagan tentar comer com um garfo e falhar, Nefi o alimenta com sua colher. Após interpretarem Romeu e Julieta por um momento, eles percebem que são o centro das atenções, então saem do restaurante. Enquanto isso, Chastel, a simpática garota que Zagan salvou, pensa em Zagan e em como ele a salvou do feiticeiro louco. Quando ela percebe que algo nele parecia solitário, apesar de sua aparência cruel, Lord Clavel interrompe seus pensamentos e revela que foi descoberto que Zagan estava por trás do sequestro. Chocada, Chastel diz que deve ser um engano. Mas quando Clavel insiste que Zagan deve enfrentar o julgamento, Chastel se oferece para assumir a responsabilidade. No dia seguinte, Zagan acorda e é convidado para o café da manhã. Surpreso, Zagan consegue dizer "bom dia" e comemora esse marco discretamente. Logo depois, eles chegam a uma sala de jantar bem preparada, e Zagan maravilha-se com a incrível transformação do que costumava parecer um cemitério. Em seguida, ele vê as orelhas de Nefi se mexendo e se pergunta se isso significa que ela está feliz. Depois, Zagan senta-se e pede a Nefi para se juntar a ele, mas ela diz que apenas cozinhou e pôs a mesa para um. Ouvindo isso, Zagan pede para ela sentar em seu colo e fica chocado com sua própria audácia. No entanto, quando ela se senta, Zagan a alimenta e ela retribui o gesto. Alguns dias depois, Nefi entra e vê Zagan lendo e pergunta sobre o que ele está sempre estudando. Em resposta, Zagan diz que é feitiçaria e pergunta se a magia élfica é diferente da que está em seus livros. Nefi então revela que não pode usar feitiçaria, então Zagan decide explicar o básico para ela, enquanto Nefi presta muita atenção. Depois de se entusiasmar sobre como anular a feitiçaria de outra pessoa, Nefi pergunta se isso é realmente possível. Então Zagan explica que, em teoria, fazer isso tornaria um feiticeiro o mais poderoso de todos os tempos. Além disso, Zagan acrescenta que, como não é fácil de fazer,
apenas pessoas com parafusos soltos se interessam pela ideia. Depois disso, Nefi pergunta a Zagan o que ele pretende fazer com um poder tão incrível e ele diz que precisa disso para sobreviver. Para explicar melhor seu ponto de vista, Zagan narra uma história de infância sobre como roubava para sobreviver, até que um dia, um feiticeiro o capturou e tentou sacrificá-lo. De alguma forma, Zagan conseguiu reverter o feitiço e exterminar o feiticeiro, e desde então, ele aprendeu que precisava ser forte para sobreviver. Enquanto conversam, Zagan sente um sinal de violação de perímetro e diz a Nefi para fazer o jantar enquanto ele vai verificar os intrusos. Enquanto isso, do lado de fora do castelo, Chettle e seus cavaleiros percebem que estão andando em círculos, então ela deduz que deve ser um efeito de barreira mágica. Ela então puxa sua espada e destrói a barreira. De repente, Zagan aparece com uma aura insana e pergunta se a igreja falhou em ensinar boas maneiras a seus servos quando visitam estranhos. Após verificar sua espada e perceber que é uma das famosas 12 espadas sagradas, ele observa a jovem que a empunha e conclui que ela é a garota que quase perdeu a inocência. Apesar disso, Zagan diz que tem coisas melhores para fazer, então lança um feitiço que é bloqueado por uma armadura ungida. Vendo isso, Zagan imagina que a armadura deve ser bastante impressionante, mas pergunta aos cavaleiros se eles vão para casa depois que ele bater em seus traseiros metálicos. De repente, um cavaleiro avança contra ele, mas é repelido com um soco devastador. Depois de fazer dele um exemplo, Zagan diz aos outros para darem o fora, a menos que eles façam sua chefe magrela carregar corpos no caminho de volta. Irritado com suas provocações, outro cavaleiro vai em direção ao seu pescoço, mas leva um choque ao ver Zagan cortar sua espada com as mãos nuas e derrubá-lo com um golpe. Zagan então pisa em sua cabeça e diz que pode esmagá-la mais rápido do que qualquer um pode atacar. Vendo isso, Chastel finca sua espada no chão e pergunta por que Zagan está decidido a arruiná-los depois que eles perderem. Em resposta, Zagan diz que precisa ensiná-los a temer e deixá-los sobreviver para espalhar a palavra do que aconteceu. Enquanto isso, Zagan sabe que acumular corpos ao redor da casa assustaria Nefi. Sentindo a relutância de Zagan, Chastel desembainha sua espada e anuncia sua intenção de matá-lo. Imediatamente, ela avança contra Zagan e ele tenta lançar um feitiço defensivo, mas Chastel corta seu círculo mágico, então Zagan percebe que a espada é forte, mas não é algo com que se preocupar. Após os esforços fracassados de Chastel em cortá-lo, ela pergunta por que ele não está revidando e Zagan explica que nunca foi bom em enfrentar mulheres ao ar livre. Frustrado, Chastel pergunta por que alguém como ele sujou as mãos com feitiçaria, e Zagan pergunta se usar feitiçaria é algum tipo de crime. Em resposta, Chastel diz que feitiçaria é maligna, porque sua existência garante que as pessoas sejam oprimidas. No entanto, quando Zagan aponta que o poder que ela exerce não é diferente, Chastel o ataca novamente, mas Zagan segura sua espada com as palmas das mãos. De repente, Cassili o levanta com uma espada e o joga contra uma árvore. Chocado ao perceber que ela estava se contendo o tempo todo, Zagan olha para suas mãos em chamas. De repente, Cassili o ataca novamente, mas derruba metade de uma árvore em vez de acertar a cabeça de Zagan. Quando ele decide quebrar sua regra e matar uma mulher, Chastity sussurra e sugere que ele finja sua morte, já que a igreja não vai parar de persegui-lo. Ao ouvir isso, Zagan percebe que Chastel poderia sofrer consequências graves por ajudar e favorecer um feiticeiro, mas enquanto ele pensa no que fazer com Nefi, ela sai correndo gritando seu nome. De repente, um dos cavaleiros se move para atacá-la, mas Zagan é rápido o suficiente para levar o golpe por ela. De repente, a floresta vibra enquanto Nefi controla alguns arbustos para amarrar o cavaleiro. Pressentindo o desastre iminente, Zagan pega Nefi rapidamente e a acalma, deixando todos boquiabertos. Mais tarde naquela noite, Zagan pergunta a Nefi por que ela disse que não podia usar bruxaria, e depois de hesitar por um tempo, Nefi explica que não é bruxaria, mas misticismo. Surpreso ao perceber que não é apenas uma ideia nos livros, Zagan pergunta se todos os elfos podem usar o poder, mas Nefi explica que ela só podia usá-lo porque está amaldiçoada. Depois disso, ela conta como as pessoas de sua aldeia a trataram mal por causa da maldição, e ela acaba chorando nos braços de Zagan. Depois, quando Nefi pede desculpas por sua demonstração de emoção pouco discreta, Zagan diz que está tudo bem, já que ela nunca fala muito mesmo. Ela então pergunta se a mão dele ainda dói por causa da luta, mas quando Zagan remove a bandagem, ele percebe que seu ferimento desapareceu. Então ele imagina que isso deve ter acontecido quando ele tocou Nefi, e se pergunta como o misticismo é incrível em comparação com a feitiçaria. Ele então agradece a ela, fazendo Nefi corar, e comenta que é a primeira vez que ela o ouve dizer isso. Chocado, Zagan percebe que tem sido ingrato e pede desculpas. Não muito tempo depois disso, enquanto Zagan cochila em seu trono, Nefi aparece para perguntar se ele gostaria de dormir com ela. Pensando que ela quer um pouco de ação, ele pergunta se ela entende o que ele está pedindo. Nesse momento, Nefi explica que como o castelo tem apenas uma cama, ele descansaria melhor em uma do que na sua cadeira favorita.
Quando Zagan percebe que ela não está tentando fazer algumas acrobacias na sua arma, ele fica desapontado e explica que não pode deixar a Sala do Trono, pois sua presença lá é importante para manter suas barreiras. No entanto, Nefi se ajoelha e oferece seu colo para ser usado como travesseiro. Pouco depois, Zagan descansa a cabeça no colo dela enquanto ela pergunta se ele está confortável. Mas desde que a vista impressionante de seus picos de montanha o manteve lutando por sua vida, Zagan se pergunta como ele acabou naquela situação. Então Nefi explica que é sua maneira de agradecê-lo por deixá-la ficar, apesar de aprender sobre seu misticismo. Mas Zagan diz que não é necessário e pergunta se ela está interessada em aprender feitiçaria, já que ela não parece ter muito controle sobre seu misticismo. Quando Zagan acrescenta que ela pode ter talento para isso, Nefi diz que gostaria de aprender feitiçaria para ajudá-lo. Então Zagan decide torná-la sua aprendiz. No dia seguinte, Barbatos aparece na mansão e diz que ouviu falar do ataque dos Cavaleiros Angelicais. Quando ele pergunta a Zagan se ele está bem, Zagan diz que os Cavaleiros eram apenas garotos que precisavam de uma bronca. No entanto, quando Barbatos acrescenta que ouviu que um deles tinha uma espada sagrada e pergunta se ela não era uma ameaça, Zagan diz que ela conseguiu destruir algumas barreiras ao redor da mansão. Nesse momento, Barbatos recebe uma xícara de chá e se assusta ao ver Nefi. Chocado ao ver que Zagan ainda não a usou para um sacrifício, Barbatos pergunta se ele está tentando mantê-la viva e aquecida por outros motivos. Mas Zagan a apresenta como sua aprendiz. Ao ouvir isso, Barbatos surta novamente enquanto Zagan acrescenta que, como algumas feitiçarias são difíceis de manejar sozinho, ele poderia usar a ajuda de Nefi. Depois, Barbatos pergunta se os poderes de Nefi o ajudaram a afastar os Cavaleiros Angélicos. E quando Zagan confirma isso, Barbatos deduz que ela deve ser responsável pelos arbustos emaranhados. Depois disso, Barbatos pergunta a Zagan se ele está de olho em um dos assentos dos arquidemônios, e já que obter o assento lhe renderia a chave do colar de Nefi, Zagan diz que sim. Mas no fundo, Zagan acha que é improvável ser escolhido, já que só se passaram 10 anos desde que ele começou a estudar feitiçaria, e ele não pode se comparar com outros que estão nisso há mais tempo. De repente, Barbatos se levanta e vai embora, fazendo Zagan se perguntar por que ele veio em primeiro lugar. Depois disso, Nefi aponta que Zagan parecia estar se divertindo com seu amigo, mas Zagan diz que ela soa ridícula enquanto se pergunta se ela está certa. Então ele se levanta e anuncia que eles vão consertar as barreiras danificadas pelos Cavaleiros Angelicais. Depois, Nefi se esforça nas suas aulas de feitiçaria e cuida do castelo enquanto Zagan aprecia sua companhia. Apesar de seu uso de misticismo ainda ser ruim, Zagan aponta que ela está começando a pegar o jeito. Então, Nefi agradece e decide preparar comida enquanto Zagan pensa em como tirar o colar dela. Algumas semanas depois, a barreira de Zagan é quebrada, e quando ele vai verificar, uma ave de 2 cabeças aparece com uma carta. Então, ele verifica e descobre que é um convite dos 12 arquidemônios. Em seguida, Zagan vai a uma ruína subterrânea usada pelo falecido arquidemônio, e entra, curioso sobre o que eles querem. Ao avistá-los, Zagan fica apavorado com a mana deles, enquanto um dos arquidemônios aponta que ele é o mais jovem a ser escolhido. Independentemente disso, Zadana pergunta se ele foi chamado para ser observado, divertindo um arquidemônio que então aponta que ele tem bastante coragem para usar esse tom. Naquele momento, um dos 12 anuncia que Zagan foi escolhido como o 13º companheiro e convoca o arquidemônio Brand Marchósia, que foi deixado para trás. Enquanto explicam que ele precisará adquirir o emblema para ocupar o lugar de Marchósia, Zagan se pergunta o que é o emblema e por que ele possui tanta mana. Depois que Zagan percebe que os 12 arquidemônios são muito mais poderosos do que qualquer coisa que ele já viu, ele observa que há outros feiticeiros melhores do que ele. Mas os arquidemônios respondem dizendo que ele tem um poder significativo e que nenhum outro feiticeiro pode extingui-lo. Depois disso, outro arquidemônio afirma que o primeiro feiticeiro que ele aniquilou não era fraco. Mas apesar disso, Zagan conseguiu virar o jogo contra ele e criou uma forma única de feitiçaria. Ao ouvir isso, Zagan percebe que sua arma secreta não é tão secreta, enquanto o arquidemônio fala sobre sua habilidade de destruir até mesmo feiticeiros, se ele desejar. Então, o arquidemônio afirma que é o motivo pelo qual ele foi escolhido apesar de sua pouca idade. Então, Zagan pergunta aos arquidemônios se ele poderia enfrentá-los todos, se o que ele diz é verdade. Mas os arquidemônios riem e dizem que poderiam tirar muito mais dele. De repente, Zagan pensa em Nefi e acha melhor mantê-la fora de seu acordo com os demônios. Então, os arquidemônios pedem sua resposta, mas Zagan diz que tem um pedido. Após fazer seu pedido, ele foi atendido. Então Zagan aceita a posição e é selado com seus poderes. Mais tarde, quando ele retorna para casa, Nefi o recebe e pergunta se algo aconteceu. Em resposta, Zagan diz que se tornou um arquidemônio e revela que obteve todos os poderes de Marcosia. De repente, ele tira uma chave e destranca a coleira de Nefi, surpreendendo-o. Ele então acrescenta que não tem mais uso para ela e diz para ela ir embora. Pouco depois, Nefi acorda em um lugar estranho após sua soneca pós-término e se lembra que estava fazendo um jantar.
Mas assim que decide voltar para casa, ela vê seu colar quebrado e percebe que Zagan a libertou. Enquanto ela se senta refletindo, Chastil se aproxima e fica chocada ao perceber quem é. No entanto, quando Nephi vê Chastil, ela alegremente oferece sua cabeça para ser cortada, já que acabou de ser dispensada. Chocado, Chastil surta, chamando a atenção de algumas pessoas que então se perguntam se Nephi está sendo assediado pelo Cavaleiro Angelical. Nesse momento, Chastil diz a Nephi para parar de fazê-la parecer uma psicopata. Do nada aparece Manuela, que então critica Chastil por ser uma valentona. Naquele momento, Chastil se mexe e tenta declarar sua inocência, mas a multidão apoia Nephi. Então eles chamam Chastil e dizem para ela ir embora. Enquanto Nephi tenta acalmar a multidão, Chastel começa a chorar e diz que não pode suportar ver uma menina machucada. Depois, em um bar, Chastel pede desculpas por perder a compostura e insiste que não estava intimidando Nephi. Quando Manuela aponta que Chastel parece conhecer Nephi, ela diz que se encontraram em uma missão anterior. Ao ouvir isso, Nephi interfere dizendo que Chastel não fez nada com ela quando se conheceram pela primeira vez. Além disso, ela destaca que o idiota que tentou machucar seu mestre certamente se arrependeu de suas ações. Pouco depois, Nephi recebe um prato. Mas quando ela diz que não tem dinheiro, Manuela afirma que cuidará das contas. No entanto, ela insiste que Chastel deve pagar suas bebidas, surpreendendo Chastel, que então pergunta por que está sendo tratada como uma ex-presidiária. Ao provar o prato, Nephi se lembra que estava cozinhando o mesmo prato para Zagan quando ele terminou com ela. Então ela se emociona, deixando as outras garotas surpresas. Elas correm para perto dela e Manuela as abraça e diz para chorarem no ombro dela. Depois que Nephi contou sua história triste para as garotas, Chastel acrescenta que Zagan é um aproveitador, mas Nephi diz que seu mestre não é esse tipo de cara. Curiosa, Manuela pergunta se algo estranho aconteceu antes dele expulsá-la. Então Nephi se lembra e pergunta às senhoras o que significa um arcidemônio. Manuela então explica que a cidade costumava ser governada por Marchosias, e as coisas eram seguras até ele morrer. Desde então, tem havido uma série de sequestros de meninas jovens por feiticeiros. Quando Manuela acrescenta que a igreja capturou o feiticeiro por trás disso, Chastel se lembra do momento em que o crime foi atribuído a Zagan. Ao ouvir isso, Nephi pergunta por que os habitantes da cidade não veem a igreja de forma favorável, e Manuela explica que é porque eles andavam exigindo quantidades ridículas de ofertas de salvação. Ao ouvir isso, Chastel se mexe esperando ser arrastada, mas Nephi diz que não é culpa dela, já que ela estava apenas seguindo ordens. Ao ouvir isso, Chastel agradece a Nephi por ser tão gentil e explica que os Cavaleiros Angélicos juraram exterminar os arquidemônios, mesmo que isso custe suas vidas. Ela então acrescenta que quando um novo arquidemônio é escolhido, a igreja, assim como feiticeiros ambiciosos, tentam eliminá-los antes que possam reunir suas forças. Então, isso provavelmente resultaria em uma luta. Enquanto Nephi imagina que deve ser por isso que Zagan a mandou embora, Chastel pergunta a ela se acha que Zagan é capaz de organizar feiticeiros com o propósito de sequestrar pessoas para sacrifício. Mas Nephi diz que ela não pensa assim, enquanto explica que Zagan uma vez resgatou uma carruagem atacada por bandidos porque ele acha a fraqueza irritante. Chastel então acrescenta que Zagan se conteve enquanto lutava com ela, porque ela era uma mulher e fica vermelha ao pensar em como isso foi irritante. Ao ver isso, Manuela pergunta se ela está perdidamente apaixonada por ele, mas Chastel desmente isso, afirmando que quando ela conheceu Zagan, ele parecia que precisava de ajuda, mas não admitia. Nesse momento, Nephi confirma isso dizendo que é mais perceptível quando ele fala sobre seu passado, e de repente anuncia que vai voltar para ele. Então as outras mulheres perguntam se ela ficará bem, mas Nephi diz que, embora Zagan seja imbatível, ele ainda pode se machucar. Quando ela diz que quer estar lá para apoiá-lo, Chastel diz que é melhor ela começar a investigar o feiticeiro que está se passando por Zagan para que ela possa limpar seu nome. Vendo isso, Manuela aponta que ambos parecem estar se sentindo melhor, mas insiste que Chastel pague suas contas. Ela então enfrenta Nephi e diz para ela visitá-la se algum dia tiver problemas novamente. Surpresa, Nephi pergunta a Manuela por que ela está sendo legal com ela, e Manuela diz que é porque elas são amigas. Quando Nephi diz que ninguém nunca disse isso a ela, Manuela a abraça e diz que ficaria feliz em ser a primeira amiga dela. Naquele momento, Chastel pergunta se ela também pode ser amiga deles, mas Manuela questiona se é permitido a uma cavaleira angelical ser amiga de uma associada de um feiticeiro. No entanto, ela insinua que eles não estariam conversando se já não fossem amigos. De repente, alguns cavaleiros aparecem procurando por Chastel, mas ao avistar Nephi, o soldado que ela atacou sofre de sintomas de PTSD. Enquanto os outros cavaleiros tentam convencê-lo de que não há plantas por perto, as damas de repente são envolvidas por uma presença. Chastel então rapidamente empurra Manuela para fora para que ela escape de ser levada.
Enquanto isso, uma voz se apresenta como Zagan e diz aos cavaleiros para virem buscar as garotas em seu castelo antes de fazer as damas desaparecerem. Depois, os cavaleiros caem em uma das armadilhas de Zagan, então ele os culpa por emboscá-lo, e percebe que armou a armadilha com Nefi. No entanto, ele se convence de que é para o melhor, já que ela estará mais segura longe dele. Quando Zagan está prestes a sair, um dos cavaleiros agarra seu pé e implora para que ele poupe Chastel, pois ela estava disposta a desafiar seus superiores para provar sua inocência. Enquanto Zagan se pergunta sobre o que ele está falando, Manuel chega e informa a Zagan que Chastel e Nefi foram sequestradas. Chocado, Zagan percebe que resgatá-las deixará claras suas conexões com ele, e a igreja não poupará Chastel. Enquanto Zagan pensa em um plano, Manuel pergunta por que ele está parado e revela que Nefi estava tentando voltar para ele quando foi sequestrada. Ao ouvir isso, Zagan conclui que Nefi deve se importar com ele também, já que ele havia dito algumas coisas terríveis para ela. Então ele anuncia que Nefi pertence a ele e promete fazer o culpado pagar. De repente, Zagan ativa seu círculo mágico e pergunta se Manuel gostaria de se juntar a ele. Quando ela se junta a ele no círculo, Manuel revela que as meninas foram sequestradas por algumas sombras estranhas, mas Zagan diz que já sabe quem é o responsável. Enquanto isso, em uma caverna em algum lugar, Nefi percebe que o colar e as algemas colocadas nela estão drenando sua mana. Então, ela pensa em quebrá-los usando seu misticismo, mas percebe que não há natureza em lugar nenhum. Nesse momento, Barbatos sai da escuridão e Nefi diz que pensou que ele fosse amigo de seu mestre. Divertido, Barbatos diz que nunca imaginou encontrar alguém suficientemente tolo para chamar feiticeiros de amigos. Depois disso, Barbatos revela que ele é o discípulo do primeiro feiticeiro que Zagan matou e tem direito a tudo o que Zagan possui agora. Além disso, Barbatos revela que inicialmente tentou colocar Zagan contra a igreja, mas falhou quando seus capangas deixaram muitas pontas soltas. Chocada, Chastel aponta que ele é o responsável pelos sequestros e o acusa de cometer atos vis. No entanto, Barbatos confronta ela e culpa um de seus capangas pelos sacrifícios. Ao sair, Barbatos ressalta que precisava dos sacrifícios para provar aos arquidemônios que ele é apto para entrar em suas fileiras. Mas como os sacrifícios anteriores não saíram como planejado, ele pode usá-los em vez disso. No entanto, Nefi diz que ele estará perdendo seu tempo, já que Zagan já ascendeu à posição de Arquidemon. Chocado com isso, Barbatos lamenta que Zagan tenha roubado tudo o que ele sempre quis. Então ele agarra as correntes de Nefi e arrasta enquanto promete tomar o título de Zagan à força. De repente, Barbatos ativa seu círculo mágico e tenta sacrificar Nefi, mas ela resiste e diz que pertence a Zagan. Justo quando Barbatos tenta lançar um feitiço para lhe dar uma lição, a caverna é abalada por uma explosão que anula o feitiço de Barbatos. Quando os escombros se dissipam, Zagan aparece e elogia Nefi por se manter firme. Surpreso ao vê-lo, Barbatos pergunta a Zagan há quanto tempo ele sabe, e Zagan revela que ficou suspeito quando encontrou o roubador de faces em sua propriedade, e se pergunta como um cara desses conseguiu atravessar sua barreira. Quando Zagan aponta que Barbatos é a única pessoa que tem o hábito de passar por sua segurança e explica como sua feitiçaria funciona, Barbatos pergunta por que ele ainda o serviu chá quando sabia o tempo todo, e Zagan diz que estava curioso sobre seus planos. Ao olhar para Nefi, Zagan ataca Barbatos e o coloca de joelhos. Depois disso, ele remove as algemas de Nefi e pergunta se ela está machucada, mas Nefi diz que ele parece mais machucado do que ela. Enquanto ela chora e Zagan a consola, Barbatos anuncia que ainda não está morto e lança um feitiço para atacar Zagan. Vendo isso, Nefi entra em pânico, mas Zagan diz para ela se acalmar, pois nada vai acontecer. Imediatamente, o círculo mágico de Barbatos desaparece. Então ele tenta outros feitiços, mas acontece a mesma coisa. Surpresa, Nefi pergunta o que está acontecendo e Zagan a lembra de sua explicação sobre como anular feitiçaria e revela que isso é possível, pois foi assim que ele derrotou Andras, o feiticeiro. Ao ouvir isso, Barbatos fica furioso e ativa vários círculos mágicos, mas, para sua decepção, todos desaparecem antes de funcionarem. Enquanto Barbatos surta por causa disso, Zagan aponta que ele ainda tem muito a aprender. Depois de se gabar sobre como aprendeu a melhorar feitiçarias que ressoaram com ele, Zagan explica como seus dias de solidão na mansão valeram a pena. Ele então lembra como Barbatos continuava aparecendo apesar de como ele o tinha tratado mal. Em resposta, Barbatos diz que poderia ter acabado com Zagan, mas ele estava apenas curioso para ver o que um garoto como ele estava fazendo lá. Nesse momento, Zagan ativa seus círculos mágicos e explica a Barbatos que ele assumiu seu círculo de conjuração e o converteu. Ao ouvir isso, Barbatos se desespera e pergunta se Zagan acabou de devorar sua feitiçaria. Em resposta, Zagan revela que, como um Arquidemon, ele recebeu o título de Matador de Feiticeiros. Ele então atinge Barbatos com um raio e o deixa se perguntando se ele terá alguma chance contra Zagan como um Arquidemon. Logo depois, Barbatos, sozinho, admite a derrota e jura nunca mais mostrar seu rosto, enquanto Zagan se aproxima dele.
Com o rosto ensanguentado, Barbatos lembra a ele que são amigos, mas Zagan ativa seu círculo de conjuração e dá um soco devastador perto dele. Ele então ri e diz que acabar com Barbatos arruinará suas chances de ser tratado com um bom licor. Então Barbatos pergunta se ele está mostrando misericórdia, mas Zagan diz que está mostrando confiança, então Barbatos promete nunca desistir até acabar com Zagan. Sem se incomodar, Zagan diz que está tudo bem, desde que as bebidas sejam por conta dele sempre que ele perder. Surpreso, Barbatos pergunta a Zagan o que qualquer feiticeiro poderia ganhar mostrando misericórdia a um inimigo. Mas Zagan diz que não está preso a convenções e acrescenta que fará o que quiser. Depois disso, Zagan diz a Barbatos para ficar forte o suficiente para fazê-lo mudar de ideia, se não gostar da decisão de poupá-lo. Nesse momento, o círculo de invocação brilha e a caverna começa a vibrar, então Zagan pede a Barbatos para se acalmar, mas ele diz que não está fazendo nada. Então, Zagan percebe uma onda de energia surgindo de uma rachadura no chão e conclui que seu soco no chão deve ter iniciado algo. Então ele diz às mulheres para saírem, enquanto uma súbita onda de mana irrompe do solo. Quando Zagan pergunta a Barbatos o que ele estava tentando fazer na caverna, ele revela que estava planejando invocar um verdadeiro demônio. De repente, o demônio toma forma enquanto Zagan o avalia, e percebe que nenhum deles poderia resistir. No entanto, quando Zagan acha que está prestes a morrer, o demônio se curva e promete lealdade a ele. Ao verificar sua mão, Zagan percebe que o emblema do arquidemônio estava crescendo, então ele ordena que o demônio vá embora. Imediatamente, o demônio desaparece e a caverna começa a desmoronar, então Zagan diz a todos para se segurarem nele enquanto os arrasta para fora. Ao sair, os cavaleiros aparecem na entrada da caverna e ficam animados ao ver Shadil. No entanto, eles dizem a Zagan que só vieram resgatar Shastil e não para ajudar e acobertar algum feiticeiro maligno. Em resposta, Zagan diz para eles sumirem enquanto Moela sussurra em seus ouvidos, dizendo-lhe para resolver as coisas com Nefi. Depois disso, Zagan pergunta a Barbatos se ele quer continuar lutando, mas ele diz que perdeu a coragem depois do que acabou de ver. Barbatos então pergunta a Zagan se ele realmente o deixaria escapar se ele trouxer uma boa bebida. Quando Zagan confirma isso, Zagan desaparece, deixando Zagan sem saber o que dizer. Nesse momento, Nefi diz a Zagan que gostaria de permanecer ao lado dele, então Zagan decide que não há necessidade de esperar mais. Ele se ajoelha e tenta encontrar as palavras certas para dizer, mas acaba dizendo a Nefi para chamá-lo pelo nome, pois quer que ela seja mais do que apenas sua aprendiz. Ao ouvir isso, Nefi fica corada enquanto Zagan gagueja, então ele a agarra de repente e diz que ela pertence a ele para sempre. Depois disso, ele se culpa porque sabe que seus ancestrais não vão sobreviver às provocações de seus amigos no além. Nefi então sorri e aceita sua proposta estranha. Depois disso, ela tira seu colar de escravo e pede para ele colocá-lo de volta nela. Mas quando Zagan protesta, Nefi diz que quer. Então Zagan pega o colar e o coloca de volta nela em vez de um anel de noivado. Alguns momentos depois, Nefi pergunta a Zagan o que eles são, se não escravo e mestre, fazendo Zagan quebrar a cabeça por uma resposta. Mais tarde, em um bar, os habitantes da cidade falam sobre a ascensão de Zagan a novo arquidemônio, e coincidentemente, Gremory e Camires ouvem a discussão. Quando Camires pergunta se Gremory não está incomodada com isso, ela diz para ele assistir, pois as coisas vão mudar em breve. Enquanto alguns outros caras falam sobre Zagan governar a cidade, um monstro assustador aparece, assustando os homens o suficiente para fazê-los correr. Enquanto isso, na igreja, Chastel se recusa a liderar a caça a Zagan e afirma que ele é inocente. Após acusá-la de defender um feiticeiro, Clavel remove Chastel de sua posição como comandante dos Cavaleiros Angélicos. No entanto, os outros cavaleiros protestam contra isso, mas Chastel ordena que se acalmem. Pouco tempo depois disso, Chastel entrega sua espada sagrada e abdica de sua autoridade como comandante dos Cavaleiros Angelicais. Enquanto ela pensa sobre sua situação e conclui que é o melhor, Clavel diz para ela não se sentir mal, pois a punição será cancelada em breve. No entanto, ele diz a ela para ter paciência enquanto resolve a situação e também a avisa que só pode protegê-la politicamente. Em seguida, informa sobre a chegada de Rafael, um impiedoso portador de espada sagrada. Ao ouvir isso, Chastel se desespera e imagina que ele deve estar vindo para a cidade para purgá-la como apóstata. Enquanto isso, Zagan se lembra de seu encontro com um demônio enquanto pesquisava sobre demônios. Nesse momento, ele sente Nefi entrando sorrateiramente atrás dele e se pergunta se ela está tentando surpreendê-lo. Quando ela tenta cobrir o rosto de Zagan, ele sobe a escada da biblioteca e pergunta o que ela está fazendo. Em resposta, Nefi diz que está tentando surpreendê-lo, já que ele tem estado ocupado. Ao ouvir isso, Zagan acha ela adorável e pergunta se ela precisa de algo. Então Nefi anuncia que o almoço está pronto. Após algum tempo, eles conferem o prato, e enquanto Zagan olha boquiaberto, Nefi explica do que o prato é feito. Curioso, Zagan pergunta como ela aprendeu mais receitas, e Nefi explica que Manuela contou a ela sobre elas. Depois eles começam a comer, e após Zagan comentar sobre o quão delicioso o alimento está,
Nefi diz que fez pudim para a sobremesa, surpreendendo Zagan, que então se pergunta o que é isso. Depois que ela explica que Manuela lhe ensinou como é feito, Zagan aponta que elas parecem estar se dando bem. Ele então pergunta se Manuela não está fazendo nada estranho com ela, e Nefi revela que ela apenas pede para experimentar algumas roupas embaraçosas. Pouco depois, Zagan é servido com o pudim, e quando o prova, ele se assusta. De repente, seu passeio de alegria é interrompido por uma colisão em sua barreira, então ele informa Nefi que eles têm um visitante. Quando ela pergunta se deve ir verificar, Zagan diz para ela ficar parada. Só então, o intruso pousa dentro da barreira e é atacado de todas as direções, mas é protegido por um escudo mágico. Imediatamente, o intruso lança um feitiço que explode a porta de entrada, deixando Zagan impressionado com o fato de ela conseguir resistir às suas armadilhas. Então, uma figura de monstro alto entra e pergunta se ele é Zagan, o Arquidemon. Em resposta, Zagan dá uma lição de etiqueta ao seu convidado e aponta que já a viu no leilão. Quando Zagan a identifica como Valfer, ela anuncia sua intenção de matar Zagan e tomar seu poder. Mas Zagan diz a ela que terá que esperar, pois ele está no meio de uma refeição. Então Valfer se abstém de atacar. Mas quando Zagan e Nefi continuam fingindo ser o casal do ano, Valfer quebra sua armadura e ataca Zagan. No entanto, Zagan bloqueia o ataque e fica furioso, então ele atinge Valfer de volta, e ela cai no chão. Enquanto Zagan percebe que precisa reforçar suas barreiras, já que haverá mais ataques, o capacete de Valfer cai. Então Nefi se apressa para ver como ela está. Surpreso, Nefi aponta que é apenas uma garota, enquanto Zagan entra em pânico por ter nocauteado uma menininha. Confuso, Zagan aponta que deve haver algum remédio para resfriado em algum lugar da casa. Mas Nefi responde, dizendo que remédio para resfriado não vai ajudar. Depois, em um quarto no castelo, Valfer acorda, se perguntando onde está. No entanto, quando ela vê Zagan, ela dá um soco, que ele bloqueia, e diz que ela tem sorte de ainda ter a cabeça no lugar. Após isso, Valfer pergunta a Zagan por que ele a deixou viver, e ele explica que ela deve agradecer a Nefi por isso. Em troca, Zagan pergunta por que ela o atacou, e ela revela que queria poder porque é fraca. Depois disso, Zagan pergunta por que ela o escolheu entre todos os alvos, e ela revela que achava que tinha uma chance, pois ele é um matador de feiticeiros. Em resposta, Zagan diz que é verdade que ele não pode neutralizar suas habilidades raciais, já que ela é um dragão. Enquanto Valfir fica emburrada por causa de sua missão fracassada, Zagan percebe que ela lembra a si mesmo quando era mais jovem, então decide puni-la por atacar um arquidemônio ao ordenar que ela ajude Nefi por uma semana. Ele então pensa que com seu julgamento, ele pode mostrar a Valfir como se comportar mesmo como um vilão. Nesse momento, Valfir pergunta se ele não vai comê-la, já que alguns humanos acreditam que comer carne de dragão os torna mais fortes. Surpresa, Nefi pergunta a Zagan se isso é verdade, então Zagan explica como parte de dragões têm sido usadas desde os tempos antigos e afirma que é por isso que Valfir escondeu sua identidade. Depois, Zagan pergunta se sobrou alguma coisa do almoço, e não muito tempo depois disso, Valfir foi servida com comida. Quando ela pergunta a Zagan o que ele está planejando, Zagan diz que odeia pessoas que desperdiçam comida, especialmente quando foi cozinhada por Nefi. Ao provar a comida, Valfir diz que está deliciosa, e em segundos ela esvazia o prato. Nesse momento, Zagan diz que está indo para a biblioteca, mas Valfir aponta que ela poderia atacar Nefi e escapar, mas Zagan diz para ela se divertir à vontade enquanto faz isso. Ele então a lembra do que aconteceria se seu segredo fosse revelado. Além disso, Zagan acrescenta que Nefi é muito mais forte do que ela, surpreendendo Valfir. Depois, enquanto Zagan espia as senhoras, esperando que as coisas não deem errado, ele as vê se unindo sobre a lavanderia. Poucos momentos depois, Valfir elogia a culinária de Nefi, e em resposta, Nefi diz para ela se sentir à vontade para usar qualquer coisa em seu quarto. Quando Nefi pergunta a Valfir se ela tem medo de Zagan, Valfir diz que o poder dele é assustador e que ela não tem chance. Nesse momento, Nefi aponta que Zagan não usa seus poderes sem um bom motivo, e Valfir concorda com ela, já que Zagan não mostrou um vislumbre de seu verdadeiro poder. Depois disso, Nefi pergunta a Valfir o que ela planeja fazer depois, mas ela diz que não tem ideia, já que não pode enfrentar nenhum dos outros arquidemônios. Enquanto Zagan se pergunta o que uma criança dragão está fazendo em um assentamento humano fingindo ser um feiticeiro, Valfir pergunta a Nefi por que ela obedece a Zagan. Em resposta, Nefi revela que ela o faz porque quando Zagan a comprou, ele a trata como uma pessoa e não como uma escrava. Depois disso, Nefi pergunta a Valfir se ela tem alguém que a trate assim, mas ela diz que não. Nos dias seguintes, Valfir trabalhou sem reclamar enquanto Zagan continuava sua pesquisa. Ele então percebe que precisa voltar ao covil de Marciocho para respostas. Nesse momento, Valfir entra para informar que o jantar está pronto. No entanto, quando Zagan sai, Valfir pergunta se ele não está preocupado que ela possa atacá-lo por trás, mas Zagan se lembra das ameaças de Barbato e diz para ela que venha, pois ele está sempre pronto. No entanto, ele acrescenta que se ela perder, trabalhará para ele por mais tempo.
Depois, enquanto comem, Nefi pergunta a Valfir se ela gosta da refeição, e ela responde pedindo desculpas a Zagan por interromper sua refeição quando chegou. Então, Zagan informa a Nefi que gostaria de levar Valfir para investigar o castelo de Marciosho, mas Valfir protesta de repente, dizendo que ele está louco por querer compartilhar o conhecimento do ex-arquidemônio com ela. Depois disso, Valfir pergunta por que ele não está forçando-a a obedecê-lo, e Zagan diz que para ele, ela é apenas uma criança. Ao ouvir isso, Valfir começa a chorar, fazendo Zagan entrar em pânico, então ele esfrega a cabeça dela. Depois, enquanto Zagan e Nefi observam Valfir adormecer, ele pega uma colher das mãos dela, então ela segura os dedos de Zagan e o chama de pai. Chocado, Zagan se pergunta se ela está sonhando com seus pais. Enquanto isso, Nefi diz que é como se agora eles tivessem um filho, fazendo Zagan surtar. Ao perceber como isso soa, Nefi também surta. Algum tempo depois, Valfir escreve em um diário sobre suas atividades no castelo de Zagan e inclui que ela não entende a relação entre Zagan e Nefi. Todas as manhãs, Nefi olha para o rosto adormecido de Zagan na sala do trono. Depois de observá-lo de diferentes ângulos, ela cora e balança suas orelhas pontudas. Depois disso, Valfir escreve em seu diário que Zagan passa o dia todo lendo livros de feitiçaria em sua biblioteca e dando aulas de feitiçaria para Nefi. Enquanto espionava eles, Valfir vê Nefi sentada no colo de Zagan enquanto leem juntos. Bem nesse momento, Valfir esbarrou em alguns livros empilhados e foi pega espiando. Após se preocupar que ela pudesse ser punida, nada aconteceu. No dia seguinte, eles vão para a loja de roupas, onde Manuela faz uma birra depois de fazer Veiufar se fantasiar de Pokémon. Zagan então diz a ela para relaxar, já que Veiufar não é um objeto disponível. Quando eles saem da loja, Nefi aponta que eles fizeram a escolha certa, já que Veiufar gosta de sua roupa. Naquele momento, Veiufar agradece a Zagan pelas roupas e segura suas mãos. De repente, Zagan se sente como um pai de primeira viagem e surta ao perceber que está desenvolvendo um tipo de sentimento. Enquanto eles se afastam, ele já teme as provocações de Barbados com antecedência. Enquanto isso, em algum lugar próximo, Cheshire se culpa por ter deixado sua armadura e a espada sagrada por uma carona que talvez nunca consiga. Ela então conclui que seria ruim se meter entre Zagan e Nefi, enquanto imagina eles construindo uma família juntos. Pouco depois disso, ela esbarra em Zagan e nos outros no passeio em família, e surta quando vê Veiufar. Então, ela pergunta se ter filhos acontece tão rápido, mas Zagan diz que ele e Nefi ainda não chegaram a esse ponto. Nesse momento, Veiufar pergunta a Zagan quem ela é, e como ele não tem ideia, ele redireciona a pergunta para ela. Ao perceber que Zagan não faz ideia de quem ela é, Chastil chora enquanto Nefi o lembra de quem ela é. Então, Zagan diz que não percebeu porque ela está fora de sua armadura. Assim, Zagan a apresenta para Veiufar como amiga de Nefi. Quando Zagan pergunta por que ela está vestida como uma civil, os cavaleiros chegam e ficam surpresos ao ver Zagan. De repente, Zagan sente magia por perto, então ele verifica Veiufar e a vê se preparando para atacar os cavaleiros. Ele então diz a ela que uma luta naquele lugar não vai acabar bem. Depois que ele a acalma, os cavaleiros agarram Chastil e informam que Clavel precisa de sua atenção. Quando eles saem, Zagan pergunta a Seulfar se os cavaleiros já a ofenderam, mas ela insinua que uma feiticeira não precisa de motivo para odiar os cavaleiros angélicos. Logo depois, eles chegam à mansão subterrânea de Marciocia, e enquanto admiram a estrutura, Veiufar sente uma aura familiar e afirma que dragões já viveram na mansão. Surpreso, Zagan pergunta se ela tem certeza, e Veiufar confirma que a estrutura lembra onde ela costumava viver. Então, Zagan sugere que eles procurem por algo relacionado a dragões e abre a porta. Ao entrar nesta mansão, Veiufar avista um golem e pergunta a Zagan o que é isso. Em resposta, Zagan explica que é uma criatura criada com feitiçaria para guardar o prédio e sugere que eles se afastem para evitar ativá-lo. Logo depois disso, Veiufar encontra um círculo de invocação com padrões dracônicos. Como recompensa, Zagan afaga seu cabelo, quebra a cabeça tentando descobrir o que é. Eventualmente, ele pergunta a Veiufar o que ela acha, e ela revela que é uma porta escondida. Então Zagan sugere que ela tente abrir. Enquanto Veiufar ativa o círculo mágico, Zagan percebe Nefi agindo estranho e pergunta se algo está errado. Enquanto Nefi cora e mexe as orelhas, Zagan percebe que ela também quer ser acariciada, mas como eles têm companhia, ele diz para ela não se mover e acaricia sua cabeça. De repente, eles percebem que Veiufar está olhando, então se separam e descem as escadas. Logo depois, eles chegam em uma biblioteca muito grande. Nesse momento, Zagan anuncia que o objetivo deles é reunir livros sobre demônios. Enquanto ele pega alguns livros emprestados, Veiufar pergunta a Zagan se ele lê mentes. Mas quando Zagan diz que se pergunta, Veiufar aponta que ele poderia dizer o que Nefi queria sem ela pedir. Em resposta, Zagan explica que Nefi sempre lhe dá pistas. Após isso, Zagan aponta que, como os dragões vivem muito tempo, ela também aprenderá a saber o que as pessoas querem sem perguntar com o tempo.
Veilfar então pergunta se ela pode ficar com ele, e Zagan responde dizendo que não a impedirá se ela tentar ir embora. De repente, Veilfar abraça Zagan para dizer que vai ficar, mas ela logo avista um livro sobre as 12 espadas sagradas. Zagan então pega o livro dela e percebe que já viu o brasão do arquidemônio gravado em uma espada sagrada. Enquanto isso, na igreja, Rafael se aproxima de Chastil e dos outros cavaleiros. Depois de trocarem cumprimentos, Rafael elogia Chastil pelo seu trabalho, apesar de ter sido dispensada do seu comando. No entanto, quando ele pergunta quantos feiticeiros ela matou, ela imagina que Rafael não hesitaria em cortar sua cabeça por apostasia. Mas de qualquer forma, ela afirma que o número não é algo para se gabar. Enquanto os outros cavaleiros a alertam para ter cuidado com suas palavras, Rafael ri e diz que faz tempo que ele não encontrava alguém com coragem suficiente para falar com ele assim. Quando ele ameaça enviá-la para o além com sua coragem, os outros cavaleiros se colocam entre eles. Neste momento, Clavel chega e pergunta a Rafael o que ele está fazendo com seus cavaleiros, mas Rafael diz que ele não tem negócios com um burocrata como ele. Quando Clavel diz que tem o dever de proteger seus cavaleiros, Rafael pergunta sobre o paradeiro da espada sagrada de Chastel. Clavel então pergunta para que ele precisa, então Rafael explica que a espada não escolherá outra pessoa enquanto seu dono anterior estiver vivo. Ele então pergunta se pode cortar a cabeça de Chastel. Naquele momento, Chastel diz a Rafael que ele está falando fora de hora, o que o irrita a ponto de sacar sua espada contra ela. Quando Rafael aponta que Chastel está prestes a enfrentá-lo desarmada, Clavel decide devolver a espada para ela. Pouco depois disso, Rafael se retira, fazendo Chastel se perguntar o que ele está planejando. Não muito tempo depois, ela encontra uma carta na mesa de seu quarto. Em algum bar, Barbatos ri da situação de pai do bebê de Zagan e comenta que há rumores sobre ele ter sequestrado alguma criança. Irritado, Zagan se prepara para sair, mas Barbatos o puxa de volta e oferece uma bebida. Depois ele pergunta a Zagan se ele aceitou outro aprendiz, mas Zagan apenas revela que é alguém que ele conhece. Bem quando Zagan pensa que Barbatos não consegue descobrir, ele aponta que Valefor invadiu seu lugar não muito tempo atrás, e pergunta o que aconteceu com o cara. Zagan então diz que teve sorte e sobreviveu. Mas Barbatos aponta que Valefor é considerado um dragão, e acrescenta que ele poderia fazer alguns catalisadores potentes com seu cadáver. Depois, Zagan pergunta se eles podem ir ao assunto principal. Então Barbatos revela que a igreja enviou o mais terrível dos usuários de espadas sagradas, que tem uma contagem de corpos de feiticeiros de 499. Quando Barbatos revela que ele é conhecido por ter comido um dragão, Zagan fica preocupado com Valefor. Enquanto eles fingem ser melhores amigos, Rafael entra no bar e aparece atrás deles. Chocado ao ver Rafael, Barbatos se pergunta o que ele está fazendo no bar, enquanto Zagan calmamente toma seu drink. Quando Rafael sorri para o bartender, ela desmaia, assustando os outros clientes que de repente fogem do local. De repente, Barbatos ativa seu círculo de conjuração e se aproxima de Rafael. Mas quando seu círculo de repente se desintegra, ele corre de volta para perguntar a Zagan se ele comeu sua feitiçaria novamente. Nesse momento, Zagan diz para ele relaxar e também explica que Rafael não estava ali para lutar, pois ele não sente nenhuma sede de sangue vinda dele. Então ele convida Rafael a se juntar a eles, impressionando o portador da espada sagrada. Depois, Zagan pensa no que dizer a Rafael enquanto Barbatos tenta reanimar o barman inconsciente. Enquanto isso, Zagan observa Barbatos brincando e decide que prefere sair com Rafael. Nesse momento, ele se vira para Rafael e pergunta se tem algum assunto para discutir. Em resposta, Rafael se apresenta e diz que ouviu que Zagan tem se envolvido com um dos seus colegas cavaleiros. Ouvindo isso, Zagan imagina que deve ser Chastel e diz que também ouviu que Rafael tem como hobby lidar com feiticeiros. Quando ele pergunta se Rafael não se importa com dois deles à sua frente, Rafael diz que tudo o que ele já fez é apagar brasas que correm o risco de se tornar um incêndio. Enquanto Zagan contempla no que acreditar, Rafael aponta que Zagan já lutou contra Chastel antes. Então ele pergunta se ela é forte o suficiente para representar uma ameaça para ele. Zagan então diz que ela era mais formidável do que qualquer um que ele já enfrentou antes. Ouvindo isso, Rafael diz que ela é uma ameaça para a igreja, já que se opôs à caça por Zagan. Enquanto Zagan a critica em sua mente por se enforcar por causa dele, Rafael se levanta para se retirar. Nesse momento, Zagan percebe que Rafael veio encontrar uma justificativa para acabar com Chastel. Então ele chama Rafael e explica que Chastel tem amigos que lamentariam sua morte. Depois de declarar que a cidade é seu território, Zagan ameaça transformar Rafael em história se ele ultrapassar os limites. Porém, Rafael ri e comenta que Zagan é o tipo de mal que a igreja dedicaria seus recursos para eliminar. Após Rafael partir, Barbatos sugere que Zagan vá atrás dele e o esqueça. No entanto, Zagan diz a Barbatos para verificar Chastel. Mas quando ele pergunta por que deveria, Zagan aponta que deveria ser fácil com suas habilidades de teletransporte. Quando Zagan promete compensá-lo com alguns livros de feitiçaria, Barbatos ativa sua mágica e diz que Zagan vai se arrepender.
Depois que ele desaparece, Zagan percebe que Barbatos saiu sem pagar pelas bebidas. Ao voltar para casa, Zagan encontra Nef acordada, esperando por ele enquanto Valfir dorme em seu colo. Quando ele diz que eles deveriam ter ido para a cama, Nef diz que Valfir insistiu em esperá-lo, mas adormeceu porque teve um longo dia movimentando livros. Impressionado, Zagan acaricia sua cabeça e se pergunta se deveria acabar com Rafael antes que ele encontre Valfir, já que suspeita que ele possa estar envolvido na perda dos pais dela. Nesse momento, ele é interrompido por Nefi, que deseja ter o tempo de vida de Valfir apenas para ficar ao lado de Zagan. De repente, seus olhos se encontram e Zagan começa a notar novas coisas no rosto de Nefi. Bem quando as coisas estavam prestes a ficar quentes, Barbatos aparece para arruinar o momento da novela. No entanto, quando Barbatos encontra um Zagan furioso, ele pergunta por que ele está bravo e aparece com Chastel em seus braços. Barbatos então revela que ela foi envenenada. Então Zagan chama rapidamente Nefi para tratá-la. De repente, Valfir acorda e, ao avistar a espada sagrada em Chastel, canaliza Bruce Banner e corre em direção a ela. No entanto, Zagan foi rápido para pará-la e disse que Chastel é sua convidada. Quando Valfir reclama que alguém com uma espada sagrada matou seus pais, Zagan a acalma de sua raiva de sangue enquanto se oferece para ensiná-la a abordagem correta para conseguir sua vingança. Mais tarde, quando Chastel acordou, ficou chocada ao estar em um quarto sozinha com Zagan. Nesse momento, Zagan revela que ela foi envenenada e pergunta se ela se lembra do que aconteceu antes disso. Chastel então narra como foi convocada por uma carta anônima para um local onde encontrou um sujeito encapuzado que afirmava ser parte de uma facção de reconciliação. De acordo com o cara, o grupo acredita que a igreja e os feiticeiros podem coexistir pacificamente. Então ele afirma que sua oposição à igreja a torna vulnerável e oferece sua proteção. No entanto, ele dá a ela tempo para pensar sobre isso e diz para ela chamar pelo nome Orobos sempre que estiver em apuros. Ao voltar para o escritório, Chastel toma um chá de umbule em sua mesa e desmaia. Depois disso, Zagan pergunta se ela tem alguma ideia de quem poderia ser o culpado. Então Chastel diz que Rafael é seu principal suspeito. No entanto, Zagan nunca perderia a oportunidade de fazer sua cabeça rolar. Depois disso, Zagan diz a ela para se sentir em casa, já que ela é amiga de Nefi. Mas quando ele se vira para sair, ela agarra sua capa. Então Zagan pergunta o que ela está fazendo e Chastel pede para ele ficar um pouco mais. Nesse momento, Zagan vira a cadeira e senta de costas para ela. Nesse momento, Chastel se culpa por tentar ser uma destruidora de lares. No dia seguinte, Chastel surta quando se veste com uma roupa de empregada e recebe ferramentas com as quais ganhará seu sustento. Quando ela aponta que só é boa com espadas, Zagan diz que não dirige uma instituição de caridade para parasitas. Ela então se volta para Valfir, cujo olhar é intenso o suficiente para queimar diamantes. Quando ela tenta ser amigável, Valfir basicamente diz para ela cair fora. Surpresa, Chastel se pergunta o que fez de errado e Zagan explica que Valfir perdeu o pai para um portador de espada sagrada. Ao ouvir isso, Chastel sugere que ela vá embora para sua segurança, mas Zagan diz que ela ficará bem. Pouco tempo depois disso, a mansão é abalada pelos gritos de Chastel quando ela é aterrorizada por sapos plantados por Valfir. Quando Chastel reclama sobre isso, Zagan diz que Valfir é jovem e poderia usar um brinquedo humano. Nos dias seguintes, Valfir torna a vida de Chastel um verdadeiro inferno. E enquanto ela escreve isso em seu diário, Zagan caminha. Valfir acha que Zagan está prestes a dar um discurso motivacional sobre bom comportamento, mas ele simplesmente diz para ela relaxar enquanto se diverte com Chastel. Mais tarde naquela noite, Valfir tem um sonho onde Rafael está agachado perto do corpo de seu pai. Então ela vai até o quarto de Chadel para acabar com ela de uma vez por todas. No entanto, ela muda de ideia e deseja que Chastel fique com raiva e saque sua espada. No dia seguinte, Nefi corre para a sala do trono para alertar Zagan sobre a ausência de Valfir. Na noite anterior, enquanto escrevia em seu diário, Veiufor percebeu que o amor que estava recebendo no castelo de Zagan estava a tornando suave e inadequada para sua vingança. Então ela deixou seu diário para trás e foi embora voando. Pouco depois, ela chega na mansão de Marciosha, esperando encontrar poder suficiente para exterminar um portador de espada sagrada. No entanto, quando ela tenta abrir a porta, percebe que estaria traindo Zagan ao roubar do castelo subterrâneo. Coincidentemente, Rafael aparece e fica surpreso ao encontrar um castelo de arquidemônio, enquanto Veiufor se pergunta se ele a seguiu. No momento em que avista a espada sagrada em Rafael, ela se lembra de seu sonho e percebe que Rafael deve ser o homem que eliminou seu pai. Enquanto isso, Rafael se pergunta o que uma garotinha está fazendo em um lugar como esse. De repente, Veiufor avança em sua direção para se vingar, mas assim que Rafael puxa sua espada, Veiufor percebe que está em apuros. Felizmente para ela, Zagan aparece a tempo para salvá-la e a coloca de castigo. Quando Veiufor pergunta por que ele apareceu para salvá-la, Zagan diz que tinha um modo de transporte conveniente. Ao ouvir isso, Barbatos aparece e diz que ele merece um nome melhor do que isso. Enquanto isso, Veiufor pergunta por que ele apareceu quando ela o traiu.
mas Zagan diz para ela parar de se preocupar com pequenas coisas. De repente, ela fica emocionada e abraça Zagan, que então se volta para Rafael e o lembra de seu aviso. Zagan então desdenha da ideia de um feiticeiro defender outra pessoa, mas Zagan diz que Vaiufor é sua filha e não apenas qualquer outra pessoa. Ao ouvir isso, Rafael decide que é exatamente por isso que ele precisa colocá-los juntos no chão. Então Zagan ativa seu círculo de invocação enquanto Rafael carrega sua lâmina, o que cria uma onda que racha o círculo de invocação de Zagan. No entanto, Zagan não se mexeu apesar das bravatas de Rafael sobre a habilidade de sua espada de transformar um feiticeiro em um sacerdote. Enquanto isso assusta Barbatos e Vaiufor, que então pergunta a Zagan por que ele está provocando seu oponente assustador. Em resposta, Zagan a lembra de sua promessa de ensiná-la a se vingar, extraindo o potencial do oponente e depois esmagando-o. Depois disso, Zagan ativa um círculo mágico diferente e avança em direção a Rafael. Mas quando eles se enfrentam, Rafael não podia acreditar que havia uma feitiçaria forte o suficiente para parar sua espada sagrada. Durante seu confronto com Chastel, Zagan aprendeu que espadas sagradas podiam cortar seu círculo de conjuração, então ele aprendeu com o legado de Marciosha e aumentou seu círculo para absorver mana do ambiente. Como resultado disso, Zagan repele Rafael e diz que sua espada sagrada não será suficiente para derrotá-lo. De repente, Rafael avança sobre Zagan novamente, mas Zagan desvia do golpe, então Rafael atinge as pedras em vez disso. Quando Zagan diz a Rafael para evitar fazer bagunça, Rafael ataca novamente, mas Zagan invoca seu círculo mágico, que leva mais alguns golpes antes de desaparecer. Vendo isso, Rafael ataca novamente, pensando que está prestes a terminar a luta, mas Zagan ativa um círculo mágico diferente e envia Rafael voando pelas portas com um soco. Enquanto Zagan se sente confiante sobre seu golpe final, Rafael sai dos escombros parecendo bonito como uma maquiagem feita com um martelo. De volta à mansão de Zagan, Chastel encontra Nef sentada ao lado do portal aberto de Barbatos e pergunta sobre Zagan. Em resposta, Nef revela que ele foi atrás de Vaiufor e está defendendo-a de alguém que a está atacando. Ao ouvir isso, Chastel decide ir ajudar, mas hesita quando percebe que a igreja pode caçá-la por se aliar a feiticeiros. Enquanto está indecisa sobre o que fazer, Nefi pergunta se ela está bem. Mas em resposta, Chastel pergunta a Nef por que ela não está lá ajudando, mas Nef diz que Zagan a mandou ficar no castelo. De repente, ela abraça Chastel e diz que é seu dever ficar no castelo para receber Zagan quando ele voltar. Ao ouvir isso, Chastel diz que sabe que é estúpido afirmar ser inimiga após ter sido ajudada muitas vezes por Zagan e Nef. Chastel então explica que gostaria de ajudar Zagan, mas não pode porque ainda é uma cavaleira angelical. Após Nef dar a Chastel uma conversa animadora e sincera sobre fazer o que ela quer, Chastel pergunta a Nef por que ela está se esforçando tanto para fazê-la se sentir melhor. Então Nef diz que é porque eles são amigos, então Chastel lhe agradece e entra no portal. Enquanto isso, no castelo de Machoatia, Zagan observa as feridas de Rafael se curarem e conclui que os rumores sobre se alimentar de carne de dragão devem ser verdadeiros. Depois disso, Zagan diz a Vaiufor para se preparar para sua vingança, fazendo Rafael se perguntar por que ele é odiado. Vaiufor então o acusa de ter matado seu pai, que foi o lendário sábio dragão chamado Orobos. Ela então narra como um grupo de cavaleiros angelicais visitou seu pai, mas quando ele foi embora com eles, ele desapareceu por 7 dias. Preocupado, Vaiufor foi em busca dele, mas o encontrou assassinado com uma espada sagrada. E para piorar as coisas, ela vê Rafael se banqueteando com seu sangue. Ao ouvir isso, Rafael avança em sua direção, mas Zagan bloqueia seu ataque. No entanto, Rafael se recusa a recuar e ataca Vaiufor novamente, mas desta vez, Vaiufor lança uma magia, que é acompanhada por uma grande explosão. Quando a poeira baixa, percebem que foi resultado de Chastel cruzando espadas com Rafael. Quando ela diz a Rafael que ele já se divertiu o suficiente, Vaiufor se pergunta como ela chegou lá. Então Barbatos percebe que esqueceu de fechar seu portal aberto. Neste momento, Vaiufor pergunta a Chastel o que ela está fazendo, e ela se culpa pela situação. Enquanto isso, Rafael parece pior do que um tronco cortado, então Zagan afirma que é inútil tentar acabar com um homem que implora para morrer. Quando Chastel pergunta a Zagan o que ele quer dizer, ele explica que a sede de sangue de Rafael desapareceu depois que Vaiufor mencionou o nome de Orobos. De repente, Chastel percebe que Rafael deve ser o cara encapuzado que se ofereceu para protegê-la se ela se juntar à facção da reconciliação. Enquanto Zagan tenta fazer Rafael falar, ele sente uma presença sombria dentro do castelo. De repente, a criatura aparece, e Zagan percebe que é o golem adormecido no castelo, agora ativado e drenando mana dos arredores, graças ao aumento causado pelo choque das espadas sagradas. Então, Barbatos pergunta a Zagan o que ele planeja fazer antes que todos fiquem esgotados. De repente, Zagan ativa seu comando e ordena que o golem volte de onde veio. Mas o golem parece furioso com o comando, então tenta obliterar Vaiufor, mas Rafael leva o golpe e perde o braço com o impacto.
Irritado, Zagan derruba o Golem com um único golpe. Depois disso, Zagan examina o ferimento e percebe que é fatal. Então ele pergunta a Rafael por que ele se sacrificou, e ele revela que apenas cumpriu seu dever. No entanto, Zagan insiste que deve haver mais nisso e pede a Rafael para contar tudo. Nesse momento, Rafael desmente as acusações de Vaiufar de que ele eliminou Orobus, e explica que o grande dragão nunca poderia ser derrotado por uma única pessoa. No entanto, quando Vaiufar afirma que o viu devorando o corpo do pai dela, Rafael narra como ele visitou Orobu para buscar sua ajuda para derrotar um demônio poderoso. Ouvindo isso, Vaiufar acusa Rafael de inventar histórias, então Rafael revela que ele não acreditava na existência de demônios até presenciar a aparição de um. Então, Vaiufar olha para Zagan, que também confirma a existência de demônios. Ouvindo isso, Vaiufar pergunta se seu pai lutou e perdeu para um demônio, mas Rafael esclarece que ele sacrificou sua vida para derrotar o demônio. Ao ouvir isso, Vaiufar pergunta onde ela deve canalizar todo o seu ódio, mas Rafael diz a ela para não sentir ódio, mas orgulho, já que seu pai deu a vida para defender o mundo em que ela vive. Depois disso, Rafael revela que os demônios são uma ameaça, e a humanidade poderia ser exterminada se eles voltassem para um mundo onde a igreja e os feiticeiros lutam entre si. Além disso, Rafael revela que Orobus queria que ele continuasse vivendo, então ele teve que beber seu sangue no campo de batalha para se tornar o Capitão Man. Depois disso, Rafael afirma que seu dever chegou ao fim. Ele então acrescenta que os anos de vingança interminável entre a igreja e os feiticeiros devem acabar para dar esperança à humanidade. Ao ouvir isso, Babatos aponta que Rafael não pode estar falando sério, pois ele sozinho enviou muitos feiticeiros para o além. Em resposta, Rafael diz que ele está certo e explica que é por isso que Chastel é uma parte importante do quebra-cabeça. Bem quando Chastel diz que ainda não está de acordo com a facção deles, a atenção deles é atraída para o Golem tentando se montar e se reanimar. Então, Zagan anuncia que ele vai cuidar disso e aponta que o Golem é feito com feitiçaria. No entanto, Rafael informa que a criatura é uma quimera, feita da combinação mágica de um demônio e um Golem. Então, Zagan decide acabar de vez com a criatura, mas é abordado por Chastel, que se oferece para lutar ao seu lado. De repente, Chastel energiza sua espada e avança em direção à criatura, preparando-se para atacar. No mesmo momento, a criatura libera outro poderoso feixe, que Chastel bloqueia com sua espada, criando uma abertura para Zagan atacar o corpo da criatura. Após ele acertar um golpe, partes do Golem se espalham, mas logo se voltam contra ele de maneira controlada. Ao ver isso, Zagan deduz que a névoa negra deve ser a essência da criatura. Então Chastel rapidamente corta os pedaços enquanto Zagan termina a besta com seu feitiço Fósforo do Céu. Chastel então pergunta como ele fez isso, então Zagan explica que ele inverteu seu feitiço Escama do Céu e o lançou dentro da besta. Impressionada com isso, Chastel elogia seus esforços enquanto Zagan retribui o gesto. Pouco tempo depois, Valefor chama a atenção de Zagan para Rafael, então ele tenta usar sua magia para curá-lo. Mas como seus ferimentos eram fatais, Rafael informa a Chastel que ela se tornou o símbolo de sua causa e receberá a ajuda de outros que compartilham sua crença. Curioso, Zagan pergunta a Rafael por que ele acabou com muitos feiticeiros e ele revela que sempre quis um diálogo amigável. Mas, por alguma razão, eles sempre o atacaram primeiro, obrigando-o a se defender. Nesse momento, eles perceberam que foi um grande mal-entendido, então Zagan aponta que qualquer um poderia supor que ele é o vilão por causa de sua aparência assustadora. Logo depois, Rafael instrui Chastel a voltar para a igreja e promete cuidar daqueles que a envenenaram. Quando conseguem se levantar, Rafael diz a Valefor que ela pode levar sua cabeça depois que ele terminar sua última tarefa, mas ela pergunta sobre o pai dela em vez disso. Depois que Zagan conta a ela quão grandioso era seu pai, ele se afasta mancando enquanto Zagan pergunta a Valefor o que ela quer fazer. Em resposta, Valefor diz que não parece certo acabar com Rafael agora. No entanto, na igreja, os outros cavaleiros informam ao Clavel que Chatal não está em lugar algum, então ele ordena que a encontrem imediatamente. Assim que eles saem, o cardeal lamenta seu fracasso em acabar com Chastel. Depois disso, ele repreende os outros cardeais por se oporem à execução de Chastel, e imagina a espada sagrada indo para outra pessoa se Chastel tivesse morrido por seu veneno. Ele então abre seu frasco de veneno, enquanto promete acabar com todo pecador que hesitar em matar feiticeiros. Nesse momento, Rafael entra e Clavel finge preocupação por seu braço ausente. No entanto, quando Rafael insiste que está bem, Clavel tenta lhe oferecer o veneno dizendo que é remédio, mas Rafael sabe a verdade. Então corta a mão do cardeal, fazendo-o sofrer. Depois disso, Rafael tapa a boca de Clavel com suas botas e diz que é hora de deixar a nova geração ter seu tempo. Enquanto Clavel reza em silêncio para que alguém o salve, Rafael o acaba.
No dia seguinte, quando Zagan informou Chastel que o Rafael tinha se livrado do cardeal que a envenenou, Chastel disse que tinha suas suspeitas sobre ele. Depois, Zagan diz brincando que o chá dela está envenenado, chocando Chastel, que fica muito assustada. Quando Chastel diz que quase derramou o chá que Nefi preparou, Zagan aponta que não foi Nefi quem preparou. Logo em seguida, Chastel se aproxima de Valefor, que evita o toque dela. Mas quando ela se vira para ir embora, Valefor diz para ela visitá-los novamente. Quando Chatal se vira para sair, Rafael toca em seu ombro enquanto ela se apavora, pensando que viu um fantasma. Rafael então explica que, além dos dons de cura que recebeu de Orobas, as mãos mágicas de Nefi o salvaram de um encontro com um cara encapuzado com uma longa foice. Enquanto Chastel se apavora com isso, Rafael dá outro susto ao dizer que preparou o chá e se referiu a Zagan como seu senhor. Surpreso ao ouvir isso, Chastel fica curioso sobre o que estava acontecendo, então Rafael revela que foi contratado como mordomo de Zagan. Depois que Chastel se assusta novamente, Zagan se lembra de como o encontraram fora do castelo. Ele tinha ficado vivo, esperando que Valefor finalmente o colocasse para descansar. Mas, para sua surpresa, ela o perdoou e insistiu que ele trabalhasse para Zagan. Depois disso, Valfur pergunta a Rafael se ele sente falta do braço, mas Rafael diz que não é nada para se preocupar. Então, Valfur oferece a ele o braço da armadura que ela usava quando estava disfarçada de feiticeira, então Rafael agradece a ela e promete sua lealdade a ela. Depois disso, todos acompanharam Chastel até a porta e se despediram dela. De repente, Barbatos aparece e pergunta se perdeu a festa de despedida, mas Zagan decide alimentá-lo em troca de vigiar Chastel. No entanto, Barbatos se recusa até que lhe ofereça um pagamento, então ele desaparece e começa a trabalhar. Nesse momento, Zagan e Nefi decidem ter um momento de casal enquanto Rafael cobre os olhos do jovem Valfur. Algum tempo depois, Valfur retoma seu diário e se pergunta se deve arrancar a última página que escreveu. No entanto, decide mantê-la como um lembrete de como Zagan a protegeu. Ela então escreve sobre Rafael e como ela uma vez pensou que ele havia assassinado seu pai, mas na verdade ele é um cozinheiro incrível que conhece uma ampla variedade de doces, os quais ele deixa ela experimentar primeiro. No entanto, o único problema que ela tem com ele é que ele a impede de assistir Zagan e Nefi fazendo coisas censuradas juntos. No entanto, um dia enquanto Zagan e Nefi tentam experimentar alguns doces que Rafael acabou de fazer, Nefi pega um e tenta alimentar Zagan. Vendo que as coisas estavam prestes a esquentar, Rafael tenta cobrir o rosto de Valfur, mas ela o evita e consegue assistir à cena da novela. Mais tarde, Valfur se encontra com Nefi e Zagan para fazer compras na cidade, já que Chastel está vindo e um banquete está planejado. Logo depois, eles chegam à cidade e as pessoas admiram sua pequena família. Depois de conseguirem tudo o que precisavam, Nefi sugeriu que visitassem a loja da Manuela, o que fez Zagan se preocupar antecipadamente. Quando eles chegam, Nefi apresenta alguns doces que fez para Manuela para agradecer por lhe ensinar inúmeras receitas. Animada, Manuela decide fazer Nefi experimentar algumas roupas, mas quando ela recusa, Manuela a leva para o vestiário. Nesse momento, Zagan vê um fonógrafo e diz a Valfur para dar uma olhada. Quando ela pergunta o que é, Zagan explica que é um dispositivo criado por um feiticeiro para tocar música. Enquanto eles verificam, Manuela anuncia que está quebrado e foi deixado na porta dela, pois as crianças de rua que o encontraram não conseguiram vendê-lo em nenhum lugar. Ouvir isso lembra Zagan de sua infância, então ele decide comprá-lo por uma quantia exorbitante, quando Manuela aponta que é suficiente para conseguir 100 roupas para as crianças e também reitera que está quebrado. Zagan diz a ela para fazer o que quiser com o dinheiro e acrescenta que ele pode consertá-lo facilmente. Mais tarde, no castelo de Zagan, Chastel comenta que chegaram cedo, enquanto Rafael informa que Zagan e os outros voltarão em breve. Em seguida, Nefi e Valfur chegam, e enquanto trocam cumprimentos, Zagan entra e pergunta se Chastel tem estado bem. Depois que Chastel reclama de toda a papelada que ela teve que fazer, Zagan se junta a Barbatos no sofá e lembra a ele que não foi convidado. Em resposta, Barbatos diz que não faria mal alimentá-lo, mas Valfur o chama de servo e pergunta se eles têm comida suficiente para mais uma boca. Irritado, Barbatos diz à garotinha para tomar cuidado com o que diz, mas Zagan o interrompe e ameaça acabar com ele se ele insultar sua filha. Depois disso, Nefi anuncia que vai preparar a comida, então Chastel se oferece para ajudar. Pouco depois, quando chegam à cozinha, Valfur pergunta a Chastel se ela sabe cozinhar. Em resposta, Chastel diz que pode ajudar com a louça, mas de repente derruba uma das cestas de ingredientes. No entanto, Valfur foi rápido em mantê-las no lugar com um feitiço. De repente, Chastel grita tão alto que Zagan percebe que será uma longa noite. Enquanto ele conserta o fonógrafo, Barbatos aparece e pergunta se ele está construindo uma bomba. Em resposta, Zagan explica que é uma antiga forma de feitiçaria que pode ser muito informativa. Quando ele monta o fonógrafo, Barbatos sugere que Zagan faça algo a respeito de Chastel.
Surpreso, Zagan pergunta se ainda há pessoas da igreja atrás dela, mas Barbatos explica que toda a vida dela é uma comédia de erros. Ele então se lembra de como teve que ficar acordado a noite toda salvando a desastrada de si mesma. Enquanto isso, na cozinha, Chastel serve a sopa que ela fez, mas quando Nefi prova, ela surta. Surpresa, Belfur pergunta se é tão ruim assim, e Nefi diz que tem um gosto pior do que água suja. De repente, Nefi encerra as operações da cozinha de Chastel e pede para ela ir para o quarto de hóspedes, onde ela é mais útil. Ao pôr do sol, enquanto todos assistiam, Zagan testa o fonógrafo e ele toca a música suave. Depois, o jantar foi servido. E justamente quando Chastel comenta sobre a refeição, Barbados pergunta o que uma cabeça de vento como ela sabe sobre sabores complexos. Quando Chastel se pergunta de onde isso vem, Barbados deixa escapar que Chastel tem dormido com um bicho de pelúcia. Nesse momento, Zagan percebe que Barbados já tinha esvaziado uma garrafa de vinho e estava animado. De repente, Chastel acusa Barbados de espiá-la das sombras, mas quando Barbados aponta que ela não tem os atributos para mantê-lo espreitando, Zagan de repente usa a cabeça dele como alvo de dardos. Então, Nefi diz a Chastel que Barbados a salvou quando ela foi envenenada, então Chastel pede desculpas e agradece a ele. No entanto, Barbados diz que ela pode guardar seus agradecimentos para quando crescer nos lugares certos. De repente, o fonógrafo quase destrói os tímpanos de todos, então Rafael o desliga. Depois, Zagan pede a Barbados para se desculpar, mas ele se recusa. No entanto, quando ele prova a sopa e reclama que tem gosto de veneno, Belfur revela que serviu a ele a obra-prima de Chastel. Assim que Nefi pergunta se ele está bem, Barbados fica tonto e desmaia enquanto Chastel surta. Depois que todos vão para a cama, Nefi se junta a Zagan na sala do trono, onde ele mexe no fonógrafo. Ela então pergunta por que ele o comprou, e Zagan explica que queria que ela desfrutasse de uma boa música. Naquele momento, Nefi aponta que Zagan sempre parecia triste quando falava sobre seu passado. Mas quando ela acrescenta que ele parece diferente naquela noite, Zagan diz que não tinha lar ou fonte regular de comida enquanto crescia, mas tinha amigos para compartilhar o pão, então nunca se sentiu sozinho. No entanto, Zagan diz que desde que se trancou no castelo, nunca mais voltou para as ruas. Depois de se perguntar se algum de seus velhos amigos sobreviveu, Zagan pergunta a Nefi se ele poderia devolver o fonógrafo para a rua. Quando ela diz que está tudo bem, o fonógrafo toca uma música e Nefi canta junto. Então Zagan pergunta se eles poderiam dançar e Nefi concorda. Nesse momento, ele percebe que não consegue dançar nem para se salvar. Felizmente para ele, Rafael aparece e se oferece para lhe mostrar alguns passos. No dia seguinte, o fonógrafo foi colocado em um beco onde tocava música e todos curtiam. Na noite anterior, após os tutoriais de Rafael, ele pegou Belfur, que tinha adormecido de assistir ao tédio, dando aos pombinhos toda a privacidade que precisavam para dançar até ficarem satisfeitos. Qual dos momentos engraçados de Barbados é o seu favorito? Conte-nos nos comentários. Se você chegou ao final deste vídeo, deixe um joinha e se inscreva para mais resumos de animes como este.